Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do ano de 2017 do canal Como Programar Melhor. Você já me conhece, eu sou Ranieri Silva e aqui você aprende a como programar melhor. E você está assistindo ao mais novo episódio da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito em C# do zero. Aí, você já faz parte da comunidade Como Programar Melhor? Show de bola! Agora, se você ainda não faz, cara, acessa rapidinho o nosso site comoprogramarmelhor.com.br e se inscreve lá. Não custa nada e eu vou postar ainda esse mês um conteúdo muito maneiro para quem estiver inscrito nessa lista. Beleza? Então, lembra também que os fontes dessa série estão disponíveis gratuitamente no GitHub? Então, o link você encontra aqui na descrição desse episódio. Então, use realmente para aquilo que você precisar dos fontes. Maneiro, né? A gente já fez coisa pra caramba nesse projeto, né? Não, vamos lá. A gente já criou a aplicação do zero, a gente já criou um esquema, né? Um esquema de login. A gente também já criou o nosso primeiro cadastro, o nosso CRUD, beleza? Então, isso a gente utilizou uma série de ferramentas bem interessantes e bem novas, como o ASP.NET MVC5, o Razor, o ADONET, o jQuery, tudo bem que o ADONET não é nem tão novo assim, tal, mas o jQuery. Então, a gente utilizou técnicas bem interessantes e que você pode utilizar também no seu trabalho. Muito show! Mas o que a gente vai fazer nessa aula? Porque isso tudo não é suficiente. Beleza? A gente quer muito mais. Bom, o assunto desse episódio, o primeiro episódio de 2017 é o quê? É o quê? Bom, a gente vai iniciar a melhoria da segurança da nossa aplicação. Isso é muito interessante. A gente vai começar a fazer uma série, né, de passos para a gente melhorar a segurança da nossa aplicação. Se você nunca trabalhou com segurança, cara, tenha certeza que algum dia você vai precisar trabalhar com segurança. Então, fique ligado em tudo que a gente for ver junto, porque é muito importante mesmo para você. Então, agora a gente vai aprender um pouco sobre segurança de aplicações e aí, logo em seguida, a gente vai para o mão na massa. Vamos lá? Então, o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar sobre segurança da aplicação. Então, vamos aos conceitos. Não precisa se preocupar não, tá? Não são muitos conceitos, são conceitos só, os conceitos base, para você entender melhor o que a gente está falando aqui, então você vai gostar bastante. Então vamos lá. O que é segurança? Bom, é a proteção das informações contidas na aplicação contra o uso ou acesso não autorizado. Aí quando eu falo segurança aqui, eu estou falando sempre me referindo também à segurança de aplicação. Então, é uma forma, ou várias formas, né? São várias formas de você proteger informações contidas nas aplicações que você vai fazer. Beleza? E quais são as características? Bom, a primeira delas que eu posso dizer é a confidencialidade. Somente o dono pode ter acesso à informação. Cara, sempre quando a gente pensa assim em segurança da informação, a gente pensa nessa parte aqui, confidencialidade. Ó, exemplo aqui, conta bancária, acesso ao Facebook. Imagina se todo mundo tivesse acesso à sua conta bancária ou ao seu Facebook. Caraca, ia fazer um monte de besteira, não é mesmo? Então, esse quesito aqui, essa característica é importantíssima, confidencialidade. Aí logo em seguida vem a integridade. Os dados só devem ser alterados pelo dono. Imagina você, tá? Você vai um belo dia sacar na sua conta e percebe que a sua senha foi trocada sem o seu conhecimento. Cara, isso é ruim pra caramba, né? Então, isso seria, né, se tivesse acontecido, uma falta de integridade. Quer dizer, os dados só podem ser alterados pelo dono daquela informação, ok? E terceiro aí, disponibilidade. Os dados devem estar disponíveis para acesso assim que o dono necessitar. Imagine também uma situação hipotética na qual você precisa sacar um dinheiro, chega lá no caixa eletrônico e o caixa está sem luz ou está sem dinheiro, algum tipo de coisa assim. Cara, isso é uma falha de disponibilidade no serviço. Mas como a gente está acostumado, a gente tenta buscar em outro e assim vai, né? Mas isso, propriamente dito, é uma falha de segurança. Ok? Um dos quesitos, uma das características de segurança da aplicação ou de aplicações. E o quarto, autenticidade.
garante que a informação é proveniente de uma fonte anunciada e que não é alterada ao longo do processo. Cara, aqui mora um monte de problemas que a gente tem de segurança da informação, sobretudo quando a gente está falando de internet. Exemplo aqui, eu coloquei um exemplo de phishing, de um site, no caso aqui, de banco, né? Imagine que o phishing é um tipo de ataque que engana o usuário, né? Então você ou eu, a gente pode estar tentando acessar o site de verdade do banco e, por sua vez, um script malicioso foi lá e mudou, né? Fez um roteamento para uma outra área, a área lá do hacker, e mudou esse roteamento. Você está vendo um site que aparentemente é aquele site do banco, mas não é. É o site lá de um cara safado, lá de um hacker. Isso aí é um problema seríssimo quando a gente fala de segurança da aplicação, principalmente na internet. Beleza? Agora o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre alguns mecanismos de segurança de aplicação. Vou falar brevemente, tá? Não vou entrar em cada um deles, até porque cada um deles seria assunto para um livro. Então vamos lá. Criptografia. O que é criptografia? Bom, criptografia é a forma de você criptografar ou decriptografar, né? Tornar algum tipo de dado ele inteligível para pessoas humanas, normais, né? Existem vários algoritmos criptográficos, tá? Muitos algoritmos mesmo, e a gente tem que... a gente não precisa entender os algoritmos, a gente precisa entender, sim, como são usados e para que são usados e se eles têm falhas, porque tem alguns que têm umas falhas realmente que são muito ruins e é melhor você nem usar. Okay? Assinatura digital é uma forma interessante de você dizer que um determinado arquivo pode ser até um executável, tá? Ele é válido, ele veio de uma determinada fonte. Então você assina digitalmente, normalmente é utilizado em documentos secretos, né? Ou até em aplicações. Você pode assinar a sua aplicação para colocar numa store da vida, ok? Hashing. Hashing é uma outra questão bem interessante, na qual você valida se uma determinada informação ela chegou inteira. Então, digamos, o hash é muito utilizado aí quando a gente faz, por exemplo, o download de um arquivo muito grande, sei lá, um ISO de um sistema operacional, um Linux da vida. Então você baixa aquele ISO todinho e vem um hash, normalmente MD5. Então você vem lá, você utiliza um comando para validar, para verificar se aquele arquivo, aquele ISO, ele não sofreu algum tipo de corrosão, né? Ele, na hora que você trouxe ele para a sua máquina, não deu algum problema nele. Então, ele valida se aquele arquivo realmente está íntegro. E protocolos seguros. Cara, isso aqui com certeza você já utilizou, principalmente quando utiliza um serviço de internet banking. Em protocolos seguros, exemplos mais conhecidos aí são o SSL, que se reflete no nosso cadeadinho lá do browser, né? É o protocolo HTTPS, tá? E um outro interessante também, que é muito utilizado para tráfego de FTP, que é o TLS, também bem interessante. Então esses protocolos seguros, eles vão criar mecanismos para você proteger a sua aplicação. Muito maneiro. Agora, cara, não adianta. Não existe segurança 100%. O que existe são níveis de segurança adequados à sua aplicação. Então, se alguém chegar assim e falar, pô, esse sistema aqui é 100% seguro. Mentira, mentira. Infelizmente ou felizmente, não sei, não existe segurança 100%. Mas a segurança apropriada para a sua aplicação. Vou dar um exemplo aqui bem clássico, tá? O ASP.NET MVC, ele vem com uma funcionalidade bem interessante, que é a 2FA, ou Two Factor Authentication. O que é? Uma forma de você prover ao usuário uma maior segurança nas suas senhas. A gente sabe que quando a gente coloca usuário e senha, é a forma mais, digamos assim, simples de você dizer que é você, né? De você se autenticar, mas também uma das mais problemáticas no que se refere à segurança. Então o Two Factor Authentication é interessante, por quê?
Além do seu usuário e senha, ele vai necessitar de alguma outra coisa, ou melhor, a pessoa que está tentando se logar vai necessitar de mais alguma coisa. Normalmente um token ou alguma coisa tipo foi enviada para o e-mail, um código de segurança e assim vai. Mas o fato aqui é o seguinte, nem todos os sites precisam disso. Para dizer a verdade, a minoria desses sites precisam disso. Cara, é um negócio muito complicado. Tá? Você pedir para o seu usuário, além de lembrar o seu usuário e senha, e ainda ter um token, ter alguma coisa assim, para que ele possa utilizar o sistema. Realmente, isso faz muito sentido ontem. Por exemplo, o Internet Banking. Atualmente, muitos bancos, né, eles estão utilizando algum tipo de token. Pode ser um token hardware, pode ser um token em cartão, pode ser um token até mesmo no celular. Mas, de um modo geral, você tem que analisar se é necessário aquele critério de segurança para a aplicação que você está fazendo, tá? E sabendo que ainda assim existe algumas brechas, existem brechas, ok? Vamos prosseguir. Vou prosseguir agora. O que a gente vai fazer é um mão na massa. Mas exatamente o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com um método de criptografia bem interessante, né? Um algoritmo de criptografia MD5, que é um tipo de hash. Vamos lá? Então vamos lá, a gente está aqui no nosso Visual Studio, então com o projeto aberto, e o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar, né? Esse é o objetivo do episódio de hoje, melhorar a segurança da nossa aplicação. E como? A gente vai inicialmente criptografar a senha do nosso usuário. Olha só, para você ter uma ideia, cara, nunca faça isso aqui, olha só, o usuário tem o nome dele e tem a senha. Por quê? Porque qualquer um que tiver acesso ao banco de dados, ele vai ter acesso também ao login e senha de qualquer usuário. Isso é terrível, isso é uma brecha de segurança também muito ruim. Você pode estar pensando, cara, mas ele tem acesso ao banco. Realmente, isso é uma falha de segurança. Mas, se ele quebrar essa falha de segurança, ele vai quebrar outra falha de segurança, ele vai obter outra, né? Então vai gerar mais problemas, né? Um atacante pode gerar mais problemas para a empresa. Nesse caso aqui, ele vai saber exatamente o usuário e senha de todo mundo. Então, a gente não deve fazer isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criptografar a senha do usuário. A gente ainda não tem o cadastro do usuário, mas a gente tem o login. E onde encontra-se o login? Nesse login model aqui. Como você pode ver, ele está usando a senha diretona lá, tá? Então, o que você digitar, ele vai jogar aqui. Isso leva a um outro tipo de problema de segurança, mas a gente não vai tratar agora, tá? Inicialmente, o que a gente vai fazer mesmo é resolver esse problema criptografando a senha. E como a gente vai criptografar? A gente vai utilizar uma classe, essa classe aqui, MD5, que é exatamente o mesmo nome do algoritmo que a gente vai utilizar, que é o MD5, o algoritmo de hash. E ele está definido aqui, ó. Nesse namespace system.security.cryptography. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um helper aqui. Então, eu vou criar uma pasta aqui, adicionar essa pasta, eu vou chamar de helpers. Essa pasta helpers, eu vou criar uma classe chamada CryptoHelper. Pronto. Tirar isso aqui. O que essa classe vai conter? Bom, primeira coisa, ela tem que ser estática. Eu quero ter só coisas estáticas aqui, métodos estáticos. Aí eu vou criar um método para fazer o quê? Para fazer o hashing, ou fazer o MD5. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um método público, ele vai ser estático, ele vai me retornar uma string. E deixa eu ver, hash MD5. Vou fazer isso aqui. É hash MD5. E como parâmetro, ele vai ter uma string. No caso ali vai ser a senha digitada, ok? E aí a gente começa o brinquedo. Aí a gente começa a brincar aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que te falar é que todos os algoritmos dentro do ASP.NET, na verdade dentro do .NET, né, eles trabalham com bytes, eles não trabalham com strings. Isso você tem que colocar na sua cabeça, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tornar isso bytes. Então, vamos converter aqui e a gente vai usar uma classe aqui bem interessante, ó,
encoding. Pô, tá difícil de escrever, hein? Então, essa classe aqui eu vou fazer, ela está definida no system.text, ok? E aí eu vou utilizar qual provider dela, né? Qual conjunto de caracteres. Eu tenho o TF8, 32, Unicode, eu vou usar o ASCII, porque ele é o mais simples, e também vai ser interessante para eu mostrar uma outra coisa aqui. Get bytes. Aí eu vou obter o conjunto de bytes a partir de quê? Olha só o que ele tem. Ó, aqui. Ele tem esse overload que é uma string, é exatamente o que eu preciso aqui. Então, val. Ok? Agora eu já tenho o meu conjunto de bytes, que é a representação dessa string. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aquele algoritmo MD5, o objeto daquele algoritmo MD5. Então eu vou aqui, MD5, então eu vou chamar um MD5.create. MD4 não, né? E aí eu tenho que definir onde está esse carinha aqui, que é system.security.cryptography. Aqui, isso aí. Agora eu já tenho alguma coisa, tá? E o que eu vou fazer? Eu tenho o algoritmo, eu tenho o conjunto de bytes. Agora eu vou fazer a criptografia, eu vou fazer o hash. Então vamos lá, hash. Então, MD5, ele vai ser um compute hash. E aí de quê? Daqueles bytes ali, que é a representação da minha string. Bytes. Ok? Aí eu já tenho. Só que isso aqui eu não consigo utilizar. Não dá para utilizar assim, ele vai me retornar um conjunto de bytes também. Olha só, olha o retorno aqui, bytes. Olha lá. Oh, tá difícil. Vamos lá, olha lá, byte. É um array de bytes, recebe um array de bytes e retorna um array de bytes. Não dá para eu retornar com uma string dessa maneira. Então eu preciso percorrer esse array de bytes. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou fazer um for. Esse for vai ser de qual tamanho? Ele vai ser do tamanho do hash. Porque ele é um vetor, né? Então, já está legal aqui. Isso aqui não é minúsculo, é maiúsculo. Ok. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou incluir, vamos criar aqui um var head string. .ent. E aí eu vou fazer o quê? Vou incluir nessa string, eu vou incluir cada um dos elementos do hash. Então vou aqui, hash indexado de .toString. Então eu estou convertendo ele para uma string, no caso, uma representação em string. Só que para ficar melhor, eu vou utilizar esse x2 aqui, que ele vai converter para hexadecimal. Aí vai ficar a representação belezinha que a gente está acostumado a ver aí de um MD5. E por fim, eu vou, é claro, retornar aqui, return hash. Pronto. Está aqui o nosso algoritmo de criptografia hash. Ele é muito simples. Você pode ver, né, não tem muito mistério não. Ele simplesmente pega lá os bytes, né, converte a string em bytes, depois cria o algoritmo, né, ele joga para a memória o objeto de algoritmo, ele faz o hash aqui, né, aqui ele vai criar o hash, ou seja, vai criptografar, e aqui ele vai obter aquela criptografia a partir desses bytes e vai retornar. Pronto, acabou. É só isso. É muito simples. Esse algoritmo MD5 é muito simples. Aí o que eu preciso fazer aqui? Você pode ver, CryptoHelper é uma classe estática e hash MD5 é uma função estática dentro dela. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar isso aqui para baixo. Então CryptoHelper.hash MD5. Pronto. Pronto. É só isso. Será que isso aqui vai bastar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que acontece agora. Então a gente está aqui no nosso sistema, no login. O que a gente vai fazer? Login. Então, 111. Vamos lá, entrar. Opa, login válido. É claro, né? A gente não fez nada com isso aqui. Mas como saber qual é o hash? Bom, isso aí, na verdade, é porque a gente começou de um outro jeito, né? A gente fez sem o hash e agora vai fazer com o hash. Vou colocar um breakpoint aqui, então a gente vai saber exatamente. Vamos lá, vou colocar 111 e entrar. Aí é só obter o valor do hash aqui. Pronto.
E aí, o que eu faço? Eu jogo aqui. É um 1, não é? Pronto. Aí, opa! Teve um erro. Que erro é esse, cara? Ó, cadeia de caracteres vai ser truncada. Já sei por quê. O tamanho do nosso campo é menor aqui. É um nvarchar 10. A gente precisa aumentar o tamanho desse campo. Isso é esquisito pra caramba, né? Mas é porque a gente modelou mal no início. Modelou muito mal no início. Isso aqui eu fiz proposital para você entender o que acontece quando a gente modela as coisas mal. A gente tem que alterar. E o que a gente vai fazer? Bom, vamos chegar aqui, uma nova consulta, eu vou fazer um alter table. dbo.usuário. E vamos alterar o quê? Vamos alterar qual campo? O campo que a gente vai alterar é o senha, né? Então vamos lá. Aqui é alter column. Senha nvarchar. Vamos colocar 32, que é o tamanho lá. Só isso. Vamos executar. Executado com êxito. Então vamos ver se a gente consegue agora. Agora a gente conseguiu. Show de bola. Então, conseguimos aqui, exatamente era isso aqui que a gente estava precisando, né? Então vamos lá. Executar aqui, ainda está debugando, e tem que retornar verdadeiro. Moleque. Ele retornou verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Já estava aqui, né? Não sei por que ele não entrou. Tira esse breakpoint daqui, rapaz. Agora não precisa mais. Já está aqui. Não sei por que está aparecendo essa tela. É uma coisa que a gente tem que melhorar depois. Mas ele já se logou. Olha que interessante. Já estou acessando o meu sistema. E o que eu precisei fazer? Eu precisei somente vir aqui, alterar o tipo dele, né? Porque ele estava com um tipo muito pequeno. Né? Coloquei aqui 32, antes estava bem ruim, não dava para deixar a senha com hash. Tá? E eu precisei também criar a minha função criptográfica. Maneiro pra caramba, olha só, agora a gente já tem todas as nossas senhas criptografadas. Isso é muito legal, muito bom, né? É isso aí, desenvolvedor. Espero que esse episódio tenha sido bom demais para você. Espero que tenha aprendido pra caramba com tudo que foi escrito, que foi falado, que foi visto aqui. Legal, né? Então, começando o ano de 2017 com o pé direito. Bom pra caramba, né? Então, para mostrar que você está gostando, curte aqui o vídeo e compartilha também. Compartilha aí nas redes sociais para realmente você compartilhar esse conhecimento que você está adquirindo aqui também. E é claro, faça perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, melhoria, crítica, qualquer coisa, envie para a gente, envie para mim, porque vai ser muito interessante e eu vou melhorar cada vez mais o vídeo. Beleza? Te vejo no próximo episódio e que a força esteja com você. Tchau, tchau.